Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Cirino, sou o diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje estarei conduzindo toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Reforço que, devido à pandemia da Covid-19, todos ainda se encontram conectados de suas residências. Assim, pedimos desculpas antecipadamente, caso haja alguma falha de conexão. Reforçamos que trabalharemos para restabelecer a comunicação o mais breve possível. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma também se encontra no site de RI da CPFL. Gostaria também de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro que todo esse evento está sendo gravado. Passo a palavra, então, ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação dos resultados. Muito obrigado. Bom dia a todos. Começando aqui, então, a nossa apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020. Já passando aqui para o próximo slide, onde a gente tem os nossos destaques aqui do nosso trimestre. Um trimestre, resultado bastante positivo. A gente vê claramente um sinal de recuperação dos nossos mercados. Então, a gente começa aqui com um crescimento de carga na área de concessão de 1,6%. A gente vai demonstrar um pouco mais na frente, em detalhe, que parte desse aumento de carga vem de consumo residencial, aqui claramente uma retomada de consumo e também efeito positivo de temperatura. O EBITDA atingiu 1.954 bilhões de reais, com um crescimento de 20,8% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Lucro de 1.352 bilhões de reais, um aumento de 80% em relação a 2019. A gente tem aqui um reconhecimento de crédito fiscal, eu também vou falar disso um pouco mais na frente. A nossa dívida, então, de 13,3 bilhões de reais, uma alavancagem de 1,93 vezes, uma alavancagem super confortável. Ela deve ainda ser impactada pelo pagamento de dividendos até o final desse ano, mas, de forma geral, uma alavancagem próxima de 2 vezes, um nível bem confortável, bem abaixo dos nossos covenants financeiros. Temos também um movimento aqui de troca de dívida, né, e pré-pagamento das nossas dívidas, em especial na CPFL Renováveis. Isso aqui era um movimento que a gente antecipou na época do nosso re-IPO. Então, concluímos esse processo agora no mês de agosto, quase no total 3 bilhões de dívidas pré-pagas e renegociadas, uma redução importante no nosso custo médio de financiamento. A gente tem esse processo aqui sendo concluído em agosto, os benefícios na sua totalidade acontecerão a partir do quarto trimestre. Temos também um trimestre importante em relação ao programa de investimentos da companhia, investimento de 770 milhões de reais, um crescimento de 25% em relação a 2019. A nossa expectativa é entregar o investimento previsto para o ano de 2020, apesar da pandemia. A gente atrasou um pouco a execução dos investimentos no começo da pandemia, mas a expectativa é que a gente consiga entregar o investimento previsto para o ano. Tivemos também um processo importante na CPFL Piratininga, que era o processo de reajuste tarifário ordinário da CPFL Piratininga, com impacto de tarifa para o consumidor de 9,82%. Aqui, reflexo, aqui na parcela B, a gente vê o crescimento grande de 17,02%, em especial o repasse do IGPM mais elevado dos últimos meses. Tivemos também a liberação dos recursos da conta Covid,
o montante total de 1,3 bilhões de reais. Temos ainda um valor remanescente em torno de 100 milhões, mas grande parte da conta Covid já foi sacada pela companhia. Isso aqui, só para lembrar, além de ajudar na posição de liquidez da companhia, também reduz os impactos tarifários das nossas distribuidoras no curto prazo. Concluímos também, agora em 30 de setembro, o plano de integração da CPFL Renováveis, também uma promessa do nosso IPO. Então, fizemos aqui a reestruturação societária entre a CPFL Renováveis e a CPFL Geração, processo concluído agora no dia 30 de setembro. Divulgamos também um plano extremamente importante para a companhia, o nosso plano estratégico de sustentabilidade 2020 a 2024, aqui totalmente ligado aos temas ESG. É um plano super completo e detalhado, onde a gente define todas as ações e metas do Grupo CPFL relacionadas ao tema ESG no período de 2020 a 2024. Fizemos a divulgação, inclusive, para o mercado, um detalhe muito grande do nosso plano para esse período. Também parte do plano é o programa CPFL nos hospitais. Tivemos aqui alguns desafios para a execução do programa, dado que a gente está falando de programas de eficiência energética em hospitais públicos, e aí um período de pandemia traz sempre um desafio adicional, mas conseguimos, até esse momento, investir mais de 50 milhões de reais, atingindo aí 48 hospitais. A ideia é que a gente invista 150 milhões de reais em 200 hospitais nas nossas áreas de concessão. Então, é um programa que está indo de forma muito positiva. Passando para o próximo slide. Temos aqui as vendas de energia no terceiro trimestre. Como eu comentei, acho que é um sinal assim, de recuperação. Então, a gente vê aqui a carga na área de concessão subindo 1,6%, com vendas na área de concessão subindo 0,4%. E quando a gente olha aqui no gráfico do canto direito, a gente vê que esse crescimento vem basicamente liderado pelo consumo residencial, com crescimento de 8,8%. Como eu comentei, a gente tem aqui um efeito temperaturas médias maiores do que no ano passado, mas aqui há claramente um sinal de retomada de consumo na classe residencial. A classe industrial, apesar de negativa, ela também apresenta sinais de recuperação, e acho que aqui é um dado bastante positivo, não só para a CPFL, mas para a economia de forma geral. O que a gente pode perceber aqui na tabela, o efeito de migração dos clientes que saíram do nosso mercado e foram conectados à rede básica. Então, aqui não é um movimento de aumento ou redução de consumo, mas se colocar na mesma base, o crescimento da classe residencial seria uma queda de 1,3% e não 3%. Portanto, um sinal assim, de recuperação quando a gente compara, especialmente com o segundo trimestre de 2020. Olhando aqui no canto inferior esquerdo do nosso slide, a gente vê o desempenho por segmento de consumo. Então, a gente vê aqui alguns setores de atividade já mostrando consumo positivo. O setor de alimentos, que é um setor extremamente importante na nossa área de concessão, indústria química com crescimento acima de 11%, e borracha e plástico com crescimento de 2%. Até mesmo no caso de veículos, que ainda tem uma queda importante aqui de 17,7%, se a gente comparar a queda que tivemos no segundo trimestre de 2020, essa queda foi de 42%. Então, mesmo ainda no campo negativo, a gente também vê no segmento de veículos uma recuperação no consumo de energia. Quando a gente olha aqui no consumo comercial, o comércio varejista, ainda boa parte do comércio ainda fechado, uma queda de 7,2%, o comércio atacadista com uma queda de 3%, mais setor de telecom com positivo em 4,7%, e serviços de saúde com 4,6%. Então, de forma geral, o que a gente percebe, para além do efeito positivo de temperatura, é um sinal de retomada de consumo de energia, o que dá para a gente uma perspectiva mais positiva para os próximos trimestres.
Passando então para o próximo slide, a gente vê aqui no acumulado de 9 meses, então resultados piores do que o do terceiro trimestre, o que comprova essa rampa, né, de retomada de consumo, né, o residencial que subiu 8,8%, agora no acumulado 2%, a indústria com 7,5% e o comércio com 9,5%. Então, acho que aqui dá para a gente um sinal e uma tendência clara de recuperação do nosso mercado nos meses mais recentes. Passando aqui para o próximo slide. Outro tema importantíssimo nesse período de pandemia, né, ao longo desse ano de 2020, é o tema de inadimplência e de perdas. A gente percebe aqui a inadimplência, a gente já volta para os patamares pré-crise. Acho que aqui é um dado muito importante para a companhia, te dá um sinal de recuperação da inadimplência. A gente tem aqui nesse terceiro trimestre alguns efeitos pontuais e não recorrentes, algumas renegociações que fizemos, mas mesmo excluindo essas renegociações, a gente chegaria num percentual na faixa de 0,7, em linha, um pouco abaixo do terceiro trimestre de 2019, onde período pré-crise, portanto, onde a gente já começa a perceber também uma retomada dos patamares pré-crise de inadimplência. Então, não por coincidência, a gente tem nesse trimestre a retomada dos nossos cortes, que é a nossa principal ação de cobrança. A gente tem aqui a retomada dos cortes a partir do mês de agosto. Então, a gente fecha aqui com quase 400 mil cortes no terceiro trimestre. A gente vem para um patamar, a partir de outubro, na faixa de 260 mil cortes por mês. Então, a expectativa é que a gente consiga controlar ainda mais a nossa inadimplência no quarto trimestre. Em relação a perdas, perdas têm algumas diferenças aqui de calendário de faturamento, então a base de comparação com o ano passado ela não é perfeita. Então, de forma geral, quando se faz o ajuste de calendário, a gente tem uma praticamente estabilidade nos nossos percentuais de perdas na comparação com 2019, o que também é uma boa notícia, dado o período de pandemia que a gente está vivendo. O que a gente tem feito também, uma intensificação grande no combate à perda. Recuperamos 144 gigawatt-hora de energia, com 177 mil inspeções e também instalação de telemetria, especialmente para os nossos clientes do Grupo A. Passando aqui para o próximo slide, então o desempenho da geração. A gente tem aqui um movimento de queda grande do PLD no terceiro trimestre. Como sabemos, essa tendência já se reverteu no quarto trimestre, com um aumento grande do PLD pela redução do regime hidrológico, mas na comparação do trimestre, uma queda grande do PLD em relação a 2019. Também o aumento uma melhora do GSF aqui no terceiro trimestre de 2020 em relação a 2019, uma melhora aqui de 21,3%. Uma melhora grande aqui nas nossas vazões, das nossas hidráulicas, tanto as de grande porte, com um crescimento de 88%, aqui pela vazão de chuvas na região sul no terceiro trimestre. Também sabemos que essa tendência já se reverteu no quarto trimestre. E nas PCHs, aqui em especial no estado de Minas Gerais, com um crescimento de 27,3%. Em geração eólica, acho que duas boas notícias. A primeira em relação à performance de vento, que a gente percebe aqui o aumento na nossa geração nas nossas usinas eólicas, um crescimento de 11%. Aqui a performance de vento, melhor do que foi em 2019, a gente se aproxima bastante aqui da P50, com 95% de performance, e também a disponibilidade. Então, a gente também tem um aumento importante aqui da disponibilidade das nossas máquinas, de 94,9%, atingindo nesse trimestre de 2020, 97%, um crescimento de 2,2%. Outro, igualmente, impacta a nossa capacidade de geração, combinado com a performance de ventos, traz para a gente um aumento de geração nesse trimestre. Passando aqui no próximo slide, eu já passo aqui a palavra para o Pan, para que ele fale um pouquinho dos nossos resultados do terceiro trimestre. Okay. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. O EBITDA este trimestre foi de quase 2 bilhões.
alto de 21%. O segmento de distribuição voltou a ter bom resultado, com aumento de 27%, já mostrando uma certa retomada após o período mais difícil na pandemia. O ganho de mercado à tarifa foi de 140 milhões, com destaque para desempenho de classe residencial, que foi beneficiada pelos efeitos de pandemia, isolamento social e home office, pelas altas temperaturas. Na sequência, o ativo financeiro da concessão deve alto de 58 milhões, devido ao maior IPCA. No ano passado, o IPCA foi de 0,31% e foi de 0,86% este ano. Tivemos também uma importante redução na PMSO, 39 milhões. O PDD, a redução de 26 milhões é resultado de algumas negociações que fizemos. Mas também de uma resposta bastante efetiva à retomada dos cortes, acima de nossas expectativas. Como impacto negativo, temos o efeito de revisão tarifaria de CPFL Piratininga, que gerou benefício de 42 milhões no ano passado. Efeito extraordinário de mais variações somaram 5 milhões. O segmento de trading, serviço e outros mantivo praticamente estável. Menores margens na trading foram compensados pelos bons desempenho de CPFL serviços e CPFL eficiência. No slide seguinte, temos a geração convencional, que teve uma EBITDA 3,2 maior. O principal efeito foram as menores despesas com GSF. Além de queda do PLD, o GSF também foi melhor que ano passado, como já mostrado pelo Gustavo. O reajuste de preço dos contratos foi compensado por outros fatores. Nas CPFL renováveis, o EBITDA subiu 26,3%. O principal efeito foi a maior geração eólica, com 31 milhões. Outros efeitos positivos foram GSF, 26 milhões. O repasse de inflação nos contratos, 26 milhões também. O PMSO também gerou ganho de 18 milhões, em boa parte com resultado ou sinergia obtida com a integração de empresa ao grupo CPFL Energia. Ok, no slide 11, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,4 bilhão no período, alto de 80,8% em relação ao terceiro trimestre ano passado. Além da variação no EBITDA, tivemos no resultado financeiro piora de 60 milhões. A depreciação valeu 36 milhões. Os impostos tiveram aumento de 291 milhões. No resultado financeiro, temos que destacar alguns efeitos. O primeiro é MTM, que após o ganho de mais de
250 milhões no primeiro trimestre, começa a devolver uma parte daquele resultado com a melhora dos spreads de risco no mercado. O segundo efeito se reflete a receita extraordinária que tivemos no ano passado, quando os recursos de re-IPO estavam no caixa da CPFL Energia. Além disso, a atualização dos ativos e passivos financeiros setoriais teve uma redução de 20 milhões. Por outro lado, as despesas com a dívida líquida tiveram uma redução de 99 milhões, explicado parte pelo queda Selic, a parte pelo nosso plano de liability management. Os demais somados tiveram uma piora de 16 milhões. Quanto a impostos, tivemos nesse trimestre um efeito extraordinário no valor de 271 milhões, referente ao reconhecimento de crédito fiscais, resultante de fusão dos nossos ativos de direção, que aumentou a rentabilidade do grupo. No slide seguinte, mostramos o resultado acumulados até setembro. A variação do EBITDA voltou a ficar positiva nessa comparação, com alta de 4,4% ou 205 milhões. Destaque aqui a distribuição, que cresceu quase 5%, favorecida pelo bom performance no mercado de tarifas, com destaque para o desempenho da classe residencial. A redução do PMSO também é um destaque positivo neste segmento. Outro destaque é a geração renováveis, com alta de 10%, 83 milhões. Isso é resultado de maior disponibilidade do reajuste de contratos. Apesar do vento ainda está um pouco abaixo do ano passado no acumulado. Já o lucro líquido aumentou 43,7% ou 826 milhões. Esse resultado foi bastante favorecido pelo menor CDI e a queda no custo de dívida, que gerou ganho de 321 milhões. Além de um efeito positivo de MTM com 198 milhões. Até agora, temos um ganho de 420 milhões no resultado financeiro, se comparado ao ano passado. Temos também um efeito positivo em impostos, devido ao ganho extraordinário contabilizado no terceiro trimestre, pelos motivos já comentei. No slide 13, temos o CAPEX. Nesse período, fizemos um investimento de 770 milhões, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. No visão por segmento, tivemos distribuição, um total investido de 601 milhões, destinados à ampliação, modernização e manutenção do sistema elétrico. Pela direção e transmissão, tivemos 98 milhões para renováveis, dando continuidade aos projetos de Gameleira e Cherobim. 54 milhões para transmissão, os projetos Maracanaú, Suan, Sul2. E 1 milhão para a direção convencional. Por fim, para o segmento de serviço, foram destinados 16 milhões.
Passado o próximo slide, temos o endividamento da companhia. No primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 13,3 bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 6,9 bilhões. A vantagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 1,93 vezes. No gráfico ao lado, temos o custo de dívida nos últimos anos, nominal e real. A queda se principalmente o menor custo da dívida seguindo nosso plano de liability management, onde finalizamos o pagamento de empréstimos BNDES, e também a queda de taxa juros Selic. A variação da IPCA afetou o custo nominal, porém o custo real chegou apenas 0,5% em setembro. Já na composição de dívida bruta, vemos que maior exposição está indexada a CDI, com 77%, sendo o restante 21% IPCA e 2% TJLP. O caixa no final do semestre estava próximo de 7 bilhões, com um índice de cobertura de 1,92 vezes as amortizações do curto prazo. O prazo médio de amortização é de 2,68 anos. Muito obrigado. Agora devolvo palavras para o senhor Gustavo Estrela. Obrigado. Bom, senhores, o último slide aqui, a gente fala um pouquinho da nossa atuação social. Como eu comentei, a gente tem engajado muito a companhia no tema da sustentabilidade e dos pilares do ESG, cada vez mais incorporados à nossa estratégia de negócio. Eu acho que a nossa intenção é que se tenha um plano de sustentabilidade sustentável e de longo prazo. Então, a ideia é que ele, de fato, esteja cada vez mais incorporado à nossa estratégia de negócios, e essa tem sido a nossa estratégia. Então, como eu comentei aqui, acho que isso aqui é um dos nossos grandes destaques de programas de eficiência energética. Então, você prefere nos hospitais. Como eu comentei, são 150 milhões previstos em até 200 hospitais. Conseguimos avançar ao longo desse ano com os nossos projetos, investindo 50 milhões de reais. O CBFER nos hospitais, ele é parte do nosso 11º compromisso do Plano de Sustentabilidade. Então, acho que todas as ações e iniciativas, elas são, de alguma forma, ligadas e incorporadas no nosso Plano de Sustentabilidade. O CBFER Jovem Geração, 13º compromisso do Plano de Sustentabilidade. Aqui uma série de parcerias com institutos, Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, Instituto Anelo, Programa CMA. Aqui é basicamente para focar em educação para criança e adolescente, e o programa CMA focando no voluntariado. Esse é um outro pilar importante. A nossa ideia é trazer os nossos colaboradores para que participem também e se engajem cada vez mais desses temas e programas da nossa companhia. E uma ação de curtíssimo prazo, essa a gente já divulgou no trimestre anterior, mas o nosso programa de doações aí focado na nossa pandemia, a pandemia que a gente vive hoje, então com doações aí para os hospitais públicos e a doação do programa Salvando Vidas do BNDES. A Citigroup também fez uma doação de máscara para o governo do Estado de São Paulo. Também a ideia é olhar o plano de sustentabilidade com perfil de mais longo prazo, mas também atento às necessidades de curto prazo. É isso que a gente fez aqui com esse programa de doações. Bom, e com isso eu encerro aqui a nossa apresentação. Mais uma vez agradeço a participação e a presença de todos e fico aqui à disposição, junto com o meu time, para que a gente comece a sessão de Q&A. Obrigado.
obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pela ótima apresentação. Então, daremos início aqui à nossa próxima etapa, né? Abriremos, então, a sessão de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas nos forem solicitadas. Só reforçando, né, para estar fazendo a pergunta, a gente só vai receber as perguntas ao vivo, né, e para solicitá-las, tem um botãozinho embaixo aí, Raise Hands, né, só levantar a mão, localizado na barra inferior aí da plataforma, e a gente vai estar seguindo aqui a sequência. Então, já olhando aqui, a gente já tem aqui uma primeira pergunta. A primeira pergunta, então, é do Marcelo Sá, do Banco Itaú. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas, e aí são perguntas mais do lado regulatório, tá? A primeira pergunta, eu queria entender se você já tem aí alguma visão sobre essa nota técnica de custo operacional que a ANEEL publicou na semana passada, né? Eu entendo que a ANEEL mudou o critério de definir eficiência média, né? Em vez de ser eficiência das próprias empresas, utilizando a base de dados reportada, ela determinou aí uma eficiência média target, e aí faz uma conta de chegada para chegar nessa eficiência de 83,3%. Queria entender o que vocês acham dessa mudança. O outro ponto, a ANEEL incluiu dentro da metodologia do DEA outras dimensões, né? Então, agora ela está tratando também na parte de custo de incentivos para qualidade, incentivo para perda, ela coloca uma questão de condenação trabalhista também. Eu queria entender o que vocês acharam disso. Me chama a atenção, por exemplo, quando eu olho as tabelas da ANEEL que ela disponibilizou, um efeito negativo, principalmente dessa questão de condenação trabalhista para distribuidoras da CPFL, né? Isso terminou reduzindo a eficiência final, enquanto a parte de qualidade de perda, como era se de esperar, acabou ajudando na eficiência. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Essa é a primeira pergunta sobre custo operacional. E a segunda pergunta, vocês podiam dar algum update das discussões com a ANEEL sobre a questão do PIS/COFINS, né? Era para a ANEEL soltar, abrir essa audiência pública em setembro, segundo a gente vinha ouvindo. Isso não aconteceu e queria entender se vocês têm alguma expectativa para isso também. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. É André Gomes aqui. Bom, começando pela primeira, de custos operacionais, como você mesmo disse, é uma nota técnica bastante densa. A gente está tendo a oportunidade de analisar todos os detalhes, todas as planilhas disponibilizadas. É uma nota técnica, é uma consulta que, inclusive, terá duas fases. A própria ANEEL já anunciou isso, né? Então, vai ter muito trabalho pela frente. Com relação à primeira questão da eficiência target, é uma forma de fazer. Antes a ANEEL utilizava como eficiência a própria eficiência das empresas acima de 50% de eficiência, né? E agora ela está usando a eficiência média como a referência. Então, você teria as empresas aí com 100%, chegando ao máximo de 120% de repasse. O que não ficava muito diferente de antes, né? Eram poucas as empresas que estavam acima de 125%, mas realmente é uma mudança e a gente tem que olhar no detalhe aqui as razões pela qual a mudança foi feita e os argumentos também utilizados pela ANEEL. Então, a gente está nessa fase de entender os argumentos utilizados para a mudança da referência, tá, Marcelo? Realmente é uma mudança, dá uma diferença razoável em termos de conceito, inclusive, na metodologia. Realmente, o DEA teve bastante mudança, então, por isso que eu disse que a gente está analisando com muito critério e muito detalhe. Os insumos e produtos tiveram várias mudanças. Então, a condenação trabalhista, que era antes só para fins de repasse, agora ela passa a fazer parte do painel, então, de rodada do DEA. Então, a gente também tem que avaliar o impacto disso e, mais do que isso, a padronização, né? Porque a contabilização de condenações ela tem uma certa... a gente tem que verificar se todas as empresas fazem da mesma forma. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto para a gente avaliar, o quão as empresas estão padronizadas neste tipo de dado. Qualidade, como você disse, ela modificou também, mas de uma maneira geral, e tentando resumir aqui, é uma nota técnica que mexe bastante com a modelagem. A própria ANEEL está prevendo aí duas fases de discussão,
e a gente está exatamente debruçado nesse momento aqui, todos os nossos especialistas, avaliando todos os detalhes e a conceituação. Acho que o importante na modelagem do DEA é a gente verificar os argumentos utilizados e dar robustez para a modelagem, para saber se a modelagem realmente está com robustez necessária para os resultados. Com relação ao PIS/COFINS, a gente não teve novidade, tá, Marcelo? Então, acho que está no mesmo ponto que estava antes. Eu acho que teve tantos eventos no meio desse caminho, né? Eu acho que é uma questão real aí de priorização, uma questão foram muitos eventos ao longo desse curto espaço de tempo, e a gente não teve novidades também do lado da ANEEL em relação a esse assunto. O que nós estamos esperando é que realmente se abra uma consulta pública a respeito do tema, né? Não vai ter uma decisão ainda final. Se você se lembrar, teve uma tomada de subsídio, que foram questões respondidas por toda a sociedade, e ali se falava em uma segunda fase de uma consulta pública com o primeiro posicionamento da ANEEL. Então, a gente está também nesse compasso de espera, aguardando a consulta pública da ANEEL. Não sei se eu consegui ser claro, se tem mais algum questionamento, Marcelo, à disposição. Não, foi claríssimo, André. Sobre o custo operacional, também tem um outro ponto que me chamou a atenção. Na metodologia atual, a ANEEL ela roda de novo os dados a cada 2 anos, né? Então, você fica mais próximo da revisão, você tem um número um pouco mais atualizado. Da forma como eles estão propondo aqui, é que os dados sejam rodados ao mesmo tempo que a metodologia vai ser revisada, ou seja, cada vez a cada 4 anos. Ou seja, se uma distribuidora estiver muito longe da revisão, o custo que vai ser utilizado como referência para análise de eficiência é um custo lá de trás. E isso, eventualmente, prejudica, né, empresas que estão num processo de turnaround, que vão estar, por exemplo, sendo utilizado o custo de 2018 ou, eventualmente, 2019, que provavelmente vai ser o caso, né? Deve ser 17, 2019 até quando a metodologia for fechada. E aí, em teoria, não vai pegar toda a melhora de eficiência que essas empresas tiveram. Você acha que pode ter alguma tratativa diferente para empresas que estão sendo privatizadas e, eventualmente, estão num processo de turnaround? Porque isso termina sendo bem prejudicial para essas empresas, né? Eu acho, Marcelo, que para todas, porque a atualização de 4 anos é uma atualização muito distante, mesmo para empresas que estão em busca da fronteira de eficiência, né? Então, acaba penalizando. Para te ser sincero, hoje a atualização de dados com a distância que a gente tem entre revisões tarifárias já é algo muito complexo. Então, hoje você tem revisões de 5, 4 anos, descasadas, já acontece naturalmente esse processo de você ter comparações que não são tão as mais justas possíveis. Então, quando uma está fazendo revisão em 22, outra em 23, às vezes 1 ano de diferença, às vezes pode ter um problema de atualização da janela de 2 anos. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente vai ter que contribuir para a atualização como um todo, sabe, Marcelo? Independente dos 4 anos, já era um ponto que a gente já vinha colocando para a agência, que ele já tinha que ser tratado, porque a própria diferença entre ciclos tarifários já estava colocando esse tipo de ponto em xeque, porque, às vezes, dentro do próprio grupo, com empresas em anos diferentes, né? Então, você ficava meio sem... Peraí, que ano que vai ser para eficiência? Que ano que vai ser para atualização? Então, acho que tem um espaço, uma janela para a gente discutir com a ANEEL, sim, e concordo, empresas numa situação como essa vão ser muito mais penalizadas se a atualização demorar 4 anos, não tenha dúvida. Excelente. Muito obrigado, hein? Muito obrigado aí, Marcelo, pela pergunta. Obrigado, André, pela resposta super clara, né? Pessoal, vou reforçar aqui, para estar fazendo as perguntas, serão perguntas ao vivo. Basta clicar no botão aí que se encontra abaixo da plataforma, né, o Raise Hands, e eu vou estar solicitando as perguntas aqui na ordem que forem solicitadas. Temos mais uma pergunta aqui do André Sampaio, né, do Santander. Vou estar abrindo aqui para o André. André, muito obrigado pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Desculpa, primeiro de tudo, eu estou com uma obra aqui no prédio, então se começar um barulho, desculpa já antecipadamente. Fazer aproveitando o assunto, né? Acho que como o André abordou muito bem o assunto, eu queria aproveitar e emendar só um último tópico que eu acho que o Sá acabou não entrando em relação à metodologia, é a mudança da fórmula do fator T e da migração, né, para dentro da banda de custo regulatório. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essa decisão de acelerar a migração para dentro da banda de custos regulatórios. E uma segunda pergunta, em relação a renováveis, acho que foi a parte que mais chamou nossa atenção, né, uma grande recuperação no resultado aí no terceiro trimestre, tanto de disponibilidade quanto de geração de vento. Eu queria saber qual a expectativa para frente, se vocês esperam que essa disponibilidade permaneça para frente, e como que está vindo geração aí em novembro, comecinho para quarto trimestre. Bom, André, com relação à banda e o T, esse eu acho que realmente é uma mudança que a gente precisa analisar com mais calma. Realmente, a questão do critério das bandas, os limites mínimos e máximos, eu acho que é uma discussão antiga também, de novo, na linha aí da atualização. Acho que é uma discussão antiga do, olha, vou chegar no mínimo, e lá atrás a ANEEL estabeleceu o fator XT, e tinha empresas que tinham uma trava, né, no XT, um máximo no XT, que sequer chegava no limite mínimo. Então, de novo, realmente eu não estou querendo fugir da pergunta, mas são questionamentos que a gente está aprofundando ainda. A gente precisa simular bastante isso aqui. Obviamente que a nota técnica traz alguns resultados para análise, mas a gente está, nesse momento, internalizando um pouco os modelos, porque na maioria das vezes, o que a gente faz com as notas técnicas da ANEEL é transformar nos nossos modelos internos também, para checar também se tudo está ok. E, de novo, na linha lá que eu coloquei da eficiência target, eu acho que a gente tem que checar conceitualmente também essa banda do T. A dificuldade sempre, quando a gente faz uma mudança metodológica um pouco maior, é checar se ela tem se a gente tem uma segurança grande de que esse tratamento vai ser... eu não gosto de usar a palavra isonomia, mas vai ser um tratamento que perdure. O receio é que você faz uma mudança, faz umas primeiras simulações e parece ter uma estabilidade, mas às vezes no médio prazo ele não é estável, você começa a identificar, como por exemplo no T antigo, empresas muito aquém do limite mínimo, e que o T com a trava fazia com que aquela empresa não conseguisse chegar no mínimo eficiente que ela tinha direito. Então, vamos olhar com muito cuidado, até pela experiência que a gente teve na discussão da metodologia lá atrás. Então, não consigo te adiantar ainda assim é bom, é ruim. Acho que essa aqui a gente está avaliando com bastante calma ainda, com bastante parcimônia. A segunda pergunta aí, Cirino, aí não seria comigo. Bom, André, em relação à geração, acho que desses dois fatores, o primeiro deles em relação à disponibilidade, aqui certamente a nossa expectativa é preservar essa disponibilidade. Acho que aqui é fruto de tudo que a gente fez aí ao longo desse ano, em especial nos parques da Suzlon, que era o nosso maior desafio no ano passado, onde a gente fez a primarização dos serviços de OEM, e acho que os resultados já estão aparecendo, acho que de uma forma muito positiva. Então, a ideia é sim que a gente preserve aí essa disponibilidade, dada a nossa nova forma de operar. Em relação à performance de vento, né, como você sabe, aqui é difícil a gente prever, né, a gente teve, de fato, uma melhora importante aí nos últimos meses. A expectativa é manter essa performance de vento na faixa dos 90% da T50, que é mais ou menos o que a gente está tendo hoje. Então, a expectativa para esse trimestre é de se manter a performance, ou talvez um pouquinho abaixo do que foi no terceiro trimestre. Eu acho que, de forma geral, a expectativa ela é positiva, em especial quando você compara
com o primeiro semestre desse ano, onde a gente teve uma performance de evento bem baixa, né? Então a expectativa é de se aproximar realmente da P50. Isso já está acontecendo aqui nesse TRI, então eu diria que ele é muito mais parecido com o terceiro do que foi o primeiro e o segundo. Então acho que também é uma perspectiva, eu diria, mais positiva em relação ao evento também. Muito obrigado pelas respostas, pessoal. E pessoal, obrigado, André, pela pergunta, pessoal, pela resposta, né? Tem uma terceira pergunta da Ana Terese de Leising, da S&P Global. Muito obrigado pela participação, Ana. Pode seguir aí com a sua pergunta. Hello, Anna. Hello, Anna. Can you follow with your question? Hello, Anna. I think you are on mute. Can you put on mute to do the question, please? Ok, pessoal. Bom, acho que a gente então não tem mais perguntas aqui. Bom, gostaria de agradecer, então, a gente encerra por aqui a sessão de perguntas e respostas, né? Caso tenha ficado alguma dúvida ou questionamento, ou caso alguém queira fazer alguma pergunta posterior, toda a equipe de relações com investidores se coloca aqui à disposição, né, para estar respondendo e para futuros esclarecimentos. Só antes de passar a palavra para o Gustavo, para as considerações finais, eu gostaria de lembrá-los que no dia 2 de dezembro estaremos realizando o nosso CPFL Investor Day. E contamos, obviamente, com a participação de todos vocês. Vocês já devem ter recebido o Save the Date e estaremos enviando o convite oficial na próxima semana. Bom, volto então a palavra aí ao Gustavo Estrella para as considerações finais. Bom, senhores, mais uma vez, obrigado pela participação no nosso call. De forma geral, né, do que a gente comentou aqui, a gente vê claramente um mercado em recuperação, né, primeiro pelo residencial, mas a indústria também retomando. Acho que aqui dá um sinal importante aí, positivo para os trimestres que vêm à frente. Também ligado à inadimplência mais sob controle. Acho que a retomada dos cortes é, de fato, um fator importante aqui para que a gente consiga controlar a nossa inadimplência, mas também com uma perspectiva positiva. O que a companhia fez é preservar o plano de investimento, então, todos os objetivos e as metas de médio e longo prazo ligadas à qualidade, eficiência, produtividade, eles são preservados, né, pela manutenção do nosso plano de CAPEX. Então, um CAPEX robusto de pouco mais de 2 bilhões de reais para esse ano, que a gente deve realizar.
Isso aqui garante a sustentabilidade da companhia no médio e longo prazo. O movimento de otimização do nosso estoque de dívida também acho que é um movimento extremamente importante de redução ainda maior no nosso custo de financiamento, não só pelos patamares baixos do CDI, mas também por uma busca de eficiência na captação de recursos no mercado. Eu acho que a gente consegue fazer isso com bastante sucesso, com um volume importante de dívidas, com troca de dívidas que fizemos agora. Dá para a gente essa perspectiva, eu diria, mais positiva, olhando para os próximos trimestres. É claro que a gente tem aqui uma série de variáveis, a própria pandemia, que apesar de números menores de infecções e também de mortes, mas há sempre um risco de uma segunda onda, então isso aqui traz para a gente aí uma atenção e monitoramento muito grande, para além das questões de recuperação econômica, controle de déficit fiscal, então traz aqui algumas variáveis externas ao nosso negócio, mas eu diria que, de forma geral, passado aqui um segundo trimestre extremamente desafiador, eu acho que o terceiro trimestre ele traz mais esperança para a companhia, para os nossos negócios. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e uma boa tarde. Muito obrigado, Gustavo, pelas considerações finais. Então, assim encerramos então a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2020 da CPFL Energia. Mais uma vez, agradecendo aqui, em nome de todos os executivos, a participação de todos vocês. Tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana. Até a próxima.